Irmãos, neste dia em que se comemora o Dia dos Pais, eu quero estar pensando com os irmãos a respeito do relacionamento de filhos e pais no lar cristão. Embora nós temos várias formações de famílias, onde que nem todos os pais são cristãos na formação dos seus filhos, mas nós temos o privilégio de desfrutar da presença de muitos pais que são cristãos e que têm tido o privilégio de desenvolver um relacionamento orientado pela palavra de Deus. E nós queremos estar lendo com os irmãos o texto de Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4, para que assim então possamos meditar nessa noite sobre este assunto. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Obrigado, irmãs. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas bem longa a sua vida sobre a face da terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Amém? Relacionamentos de filhos e pais no lar cristão. Eu acredito que grande parte de nós que aqui estamos e de aqueles que certamente estarão acompanhando, nos ouvindo, são pessoas que não tiveram esta formação da maneira conforme nós queríamos que tivesse. Pais cristãos formando a sua família debaixo dos princípios bíblicos. Mas nós louvamos a Deus porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, e ela tem o poder para transformar qualquer situação, fazendo com que nós assim então entendamos qual é a vontade do Senhor e sejamos amoldados de acordo com a vontade soberana dele na condução de nossas famílias. E este é um privilégio que Deus concede a todas as pessoas por intermédio da sua palavra, em serem então alinhados, disciplinados, para que haja um ensino aperfeiçoado no seu lar, na sua casa. Nós vamos encontrar nesse texto que nós lemos algumas orientações que é muito interessante para a nossa condução de lar, de família. Disciplina e admoestação. Isso tem a ver com ensino e correção. Dois fundamentos básicos necessários para um lar cristão: honrar a Deus e ser abençoado. Embora existam essas divergências que nós citamos aqui de formação de lar, mas voltemos para a palavra do Senhor, o que diz aqui em Efésios capítulo 6, a partir do verso 1. Honra a teu pai e a tua mãe. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. A palavra chama atenção para que todos nós devemos olhar para os nossos pais e saber que existe uma ordem de Deus para sermos obedientes a eles. Os pais é tido no lar como o referencial de Deus para a formação daqueles que ali convivem. Nós não podemos esquecer disso. Qual é o referencial de Deus na sua família? É você, pai. Pesado isso, né? Você ser o referencial de Deus, o caráter de Deus, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus justo, e você refletir esse caráter aos seus filhos, é uma incumbência forte. Mas é necessário que você possa conhecer e saber que esta é a posição que Deus lhe deu no seu lar, o referencial de Deus. E é por isso que os princípios que norteiam a vida do lar e que Deus imprime no coração dos pais, eles precisam de ser levados de maneira muito séria, porque você tem a missão de reproduzir em outros aquelas atitudes que você deve ser esse referencial que a pessoa irá viver amanhã. E isto nós vamos encontrar esses princípios quando a própria palavra ela nos orienta através do livro de Provérbios,
22:6, dizendo o seguinte: instrui a criança no caminho em que deve andar. Isso é princípio. Instruir no caminho que deve andar. E o caminho que deve andar precisa ser um caminho relacionado com aquele que você representa, que é o caráter de Deus na vida dos seus filhos. Cada pai tem uma grande missão de procurar imprimir todos os dias isto. É bem possível, irmãos, que nós vivemos numa sociedade degeneralizada, de caráter. E talvez os valores que são de Deus para ser transmitidos, eles são banalizados, não são levados a sério. Porque talvez o príncipe desse mundo desconstruiu a ideia de que Deus, ele é o fundamento principal para o lar, para a família. E o pai precisa refletir isso na vida da sua família, sendo esse referencial para cada um daqueles que a acompanha. E quando isso não acontece, nós vamos viver uma sociedade totalmente desorganizada, frágil, doente, com dificuldade para honrar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Por isso então Paulo diz aos crentes ali que estavam na cidade de Éfeso, dizendo: olha, filhos, obedeça a vossos pais no Senhor. É bem possível que nós queremos talvez vivenciar ou viver uma submissão de filhos a pais longe do Senhor. Irmãos, isso não tem como funcionar, dar certo, porque o referencial é o Senhor. Vossos filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Qual é a mensagem que quer transmitir nesse texto? O pai deve dizer para o filho a verdade baseada naquilo que é o querer de Deus para a sua vida e para a sua família, não aquilo que é conveniente a si. Isso é interessante para mim, isso traz bem para a minha família, então eu vou comportar dessa maneira, porque isso vai ser algo benéfico para todos. Se não estiver no Senhor, a atitude não serve. Levar os filhos a ser obediente no Senhor é aferir as atitudes com a vontade de Deus. Isto é de Deus. Lembro-me quando criança, vez por outra, criança em casa, quando tem muitos, tem aqueles desentendimentos. Meu pai dizia o seguinte: quero ver qual será a atitude de vocês o dia que vocês estiverem de frente a frente com Deus justo e santo. Era mesmo quando jogou um balde d'água no fogo aceso. Todo mundo freava. A contenda desaparecia e cada um ficava meio desapontado, porque como você vai apresentar-se diante de Deus justo e santo, com atitudes tão impróprias e inadequadas como um cristão? Talvez, irmãos, esse tipo de palavra pouco soa nos lares, aonde que deve ter um relacionamento voltado para a obediência ao Senhor. Talvez existe muita tirania, muita dominação humana, mas pouca submissão àquele que merece honra, louvor e adoração, que é o Senhor. Eu quero dizer algo que é muito fundamental para as nossas vidas: todos aqueles que são obedientes ao Senhor, eles são obedientes aos seus pais. Todos aqueles que são desobedientes ao Senhor, também eles são desobedientes aos seus pais. E se o fizerem como algo aparente, é enganação, para tirar proveito, porque eles não temem ao Senhor. E quem não teme ao Senhor, quem não obedece ao Senhor, também não obedece aos seus pais. É por isso que existe uma grande necessidade dos pais aplicarem esse princípio fundamental à vida dos seus filhos, porque ele representa Deus. Ele representa Deus para o seu lar, para a sua casa. Ele deve ser alguém que desenvolva cada dia mais uma palavra firme e verdadeira. O pai não pode de maneira alguma demonstrar ou dar alarmes falsos, dizendo que é verdade aquilo que é mentira. Não pode. Deus é verdade, Deus é luz, não há nenhum tipo de trevas nele. Ele é verdade absoluta. Não importa qual seja a circunstância, mas seja verdadeiro. Ainda que isso vai lhe causar prejuízo aparentemente, mas seja verdadeiro. Você está construindo a formação do seu lar,
e tem que ser pautado no caráter de Deus. Paulo, então, ele continua dizendo que o filho deve honrar a seu pai. Irmãos, honrar o pai é demonstrar aonde quer que ele viva que também ele é herdeiro desse caráter, dessa bênção que Deus está concedendo a ele, de ter pais firmes e verdadeiros. Honrar o pai é não reproduzir palavras que não traz benefício algum para o caráter também do seu pai. Desonrar o pai é ser alguém diferente daquilo que ele está repassando, imprimindo. Existem muitos filhos que são mentirosos. Eles desonram seus pais, porque estão procurando reproduzir um caráter diferente daquilo que os seus pais têm procurado imprimir. Estou falando de pais cristãos, pais sinceros, pais verdadeiros. Filhos que desonram seus pais, eles estão perdendo o privilégio de desfrutar das bênçãos de Deus, porque o texto diz: honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem. Este é o mandamento com promessa. Nenhuma pessoa bem-sucedida, ele é resultado de uma casa onde que filhos são desobedientes, rebeldes, que não honram seus pais. Todos os filhos que honram seus pais, que são verdadeiros, que reproduzem o caráter de Deus na sociedade onde quer que eles vivem, certamente eles serão filhos bem-sucedidos. Filhos que não têm do que se envergonhar, porque eles estão como um livro aberto para que as pessoas possam aferir as suas vidas, porque eles estão dizendo: olha, eu sou aquilo que eu aprendi. O meu pai me ensinou isso. A minha casa vive dessa maneira. Eles têm segurança em seus corações e não têm do que se envergonhar. Não carregue nos seus ombros ou na sua mente um peso de culpa, como se fosse um fardo difícil de ser carregado, porque carregam a mente tranquila do seu dever cumprido. No livro de Provérbios, capítulo 3, Provérbios 3 e o verso 11 e 12 diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, e assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Filho, não rejeites, não excuse, aceite. Irmãos, quando alguém é corrigido pela palavra de Deus e ele recusa aceitar a orientação que provém dos seus pais, ele está resistindo a Deus. Ele não está aceitando a orientação de Deus sobre a sua vida. Deus quer o bem, e é possível que quando o pai diz não faça, não vá, não age dessa maneira, Deus está repreendendo, porque Deus quer o seu bem. É a propósito de Deus que todas as pessoas sejam bem-aventuradas. Mas existem filhos que, para driblar os pais, eles mentem. Diz que vai para um lugar e vai para outro lugar. Eles não estão honrando os seus pais. Eles estão fugindo da correção dos seus pais. Eles estão tentando enganar a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus está em todos os lugares, os olhos do Senhor, contemplando maus e bons. Então é um grande equívoco quando alguém pensa que está enganando os seus pais e ao mesmo tempo fugindo do radar de Deus. Não tem jeito, porque os pais são referencial de Deus. Se alguém tenta enganar os pais, não consegue fugir da orientação de Deus, e as promessas de Deus não irá recair sobre as suas vidas, porque o Senhor repreende a quem ama, e assim como o pai ao filho, a quem quer bem. É assim que Deus age, para que haja então sucesso, bem-aventurança na vida daqueles que Deus quer o melhor para eles. Também em Provérbios do capítulo 4 e o verso 23, assim diz a palavra do Senhor: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, os pais devem ser referencial para educar, para corrigir, para dar disciplina aos seus filhos, porque ele fazendo assim vai estar protegendo o coração dos seus filhos, aonde existe então as fontes para a vida. Nós vamos encontrar no Velho Testamento a palavra do Senhor dizendo que Deus orientou aos pais, dizendo: olha, vocês devem colocar isso no coração dos seus filhos, ensinando todos os dias
Deuteronômio capítulo 11 e o verso 19. Esse texto, ele fala que o pai deveria empenhar-se em orientar os seus filhos, porque Deus tem algo maravilhoso que o mundo não pode dar aos seus filhos. E esta incumbência precisa ser dos pais. Ao longo do tempo nós podemos presenciar que pais têm transferido essa responsabilidade para o Estado, para as escolas, para as igrejas ou para um outro terceiro. Mas esta é uma responsabilidade do pai em educar os seus filhos. Assim diz o texto: ensinai em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Eu ainda sou de um tempo onde que era muito comum você chegar nas casas e ver versículos bíblicos escritos ou pendurados nas paredes. Não sei se esta formação é pautada pela palavra, para que então pudesse cumprir essa tarefa de educar os seus filhos, a sua casa, mas uma coisa é certa: hoje dificilmente nós encontramos usar isso. Mas há uma recomendação do Senhor: ensinai os vossos filhos, falando assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, e escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. É uma recomendação de Deus para que os pais possam fazer isso. É uma forma de estar incutindo, colocando na mente, para que eles possam ler e desenvolver a temer ao Senhor. Mas uma coisa nós temos plena certeza: cai as escritas e acende os monitores. Pouco se percebe esse procedimento, mas em cada casa existe um monitor, onde que televisivamente os filhos são acompanhados e orientados por alguns ícones artísticos que têm sido os babás de cada família, de cada casa. Lamentavelmente, nem tudo que ali se passa é o melhor para a formação do caráter dos filhos, mas ali estão. Então cada pai precisa de observar essas circunstâncias para que talvez não vá perdendo o referencial que ele é de Deus para a sua família, para os seus filhos. Nós vamos encontrar em Provérbios capítulo 1, verso 7, dizendo que é o temor do Senhor o princípio da sabedoria. Irmãos, temer ao Senhor é procurar obedecer ao Senhor. Temer ao Senhor é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Temer ao Senhor é fazer menção das coisas de Deus para que o homem possa estar sempre perto do Senhor. Algumas pessoas pensam que é um atraso de vida dedicar esse tempo a educar, a ensinar. Tem tantas coisas para fazer. Eu quero dizer para você que não existe nenhuma coisa mais importante a fazer a não ser honrar a Deus, obedecer a Deus e colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque é Ele que direciona todos os bens que nós precisamos para que vivamos bem sobre a face da terra. É Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá os recursos materiais para que nós possamos realizar os nossos sonhos de consumo. É Ele que guia a nossa alma para que nós vivamos eternamente com Ele, quando Ele chamar a habitarmos eternamente, ou nós partirmos daqui para outra vida. Não importa qual seja a forma, mas Ele tem cuidado de nós todo o tempo. As inversões de valores têm levado as famílias a perder esse referencial de Deus. E a missão dos pais buscar reconstruir esses alicerces que têm sido desfacelados ao longo da existência da família. Mais adiante nós vamos encontrar aqui Paulo dizendo da seguinte maneira aos nossos irmãos de Éfeso, que também serve para os nossos dias de hoje: e vós, pais, não provoquei a vossos filhos a ira, e criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. É bem possível que muitos filhos talvez sentem no direito de aproveitar algumas falhas dos nossos pais, para nos justificarmos as nossas rebeldias. Eu
quero dizer para você nessa manhã que ainda que os pais venham a falhar, não é um direito para que um filho venha se rebelar. Não é justificativa para que alguém possa viver a sua vida erroneamente fora dos princípios da palavra de Deus. Seus pais podem ser os piores que você possa imaginar, mas isso não é uma carta aberta para que você então possa fazer tudo aquilo que você pensa fazer com a sua vida, de maneira alguma. O seu pai ainda continua sendo um referencial de Deus para a sua vida. Ele é o pai que você merece, porque Deus é justo. Se o seu pai fosse para ser diferente, Deus teria te dado o privilégio de nascer em uma família diferente. Então você tem o pai que merece, e é por isso que você nasceu daquele pai. Nós devemos reconhecer isso porque isso é justo. Isso é justo. Deus não está sendo injusto de maneira alguma. Já ouvi alguns filhos dizer o seguinte: você não é o pai que eu mereço. E alguns filhos pensam que eles têm uma primazia de reivindicar de Deus algo melhor. É como se Deus não estivesse sendo injusto. Está colocando Deus à prova. É como se Deus estivesse agindo de maneira injusta com ele, porque ele se sente muito bom, muito especial para ter nascido daquele pai. Não, Deus é justo. Deus é justo. E por ser um Deus justo, quero que você pense que seja a oportunidade que Deus lhe dá para que você então seja diferente. Honre a Deus e leve o seu pai a render-se aos pés do Senhor. É para isso que Deus então lhe deu o conhecimento e o entendimento, para que você conheça a justiça de Deus, e pela justiça de Deus você leve aqueles que você também ame a reconhecer a justiça de Deus e ser diferente. Não afaste da palavra do Senhor. Provérbios 35 diz que toda a palavra de Deus ela é pura. Toda a palavra de Deus ela é pura. Ela é escudo para aqueles que temem ao Senhor. A palavra do Senhor é pura e verdadeira. De maneira alguma nós podemos afastar-nos desta palavra. Os pais provocam a ira aos seus filhos quando eles perdem a capacidade de refletir o caráter de Deus na vida dos seus filhos. Quando não se perde a capacidade de refletir o caráter de Deus, certamente vai moldando a formação daqueles que Deus tem um propósito para a vida deles. Não provocar a ira aos filhos é não afastar-se de Deus, porque o próprio Senhor disse que chegaria um determinado tempo da nossa existência que não haveria necessidade alguma para que alguém pudesse ensinar você, pai, porque o próprio Deus ia colocar em seu coração, sabe o que? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus iria lhe convencer do pecado seu, da sua justiça e do juízo de Deus. Não haverá necessidade que alguém possa te ensinar, porque o próprio Deus irá lhe ensinar isto. Jeremias, capítulo 31. Deus, ele tem a missão de guardar essa palavra para a formação e o bom caráter, para que haja uma sociedade, uma família, uma igreja totalmente restaurada, porque ele mesmo, ele toma a iniciativa de reconstruindo tudo aquilo que o inimigo tentou destruir. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes que embotarão. Esse texto diz que ninguém vai responder um pela culpa do outro. Não vai responder de maneira alguma. Verso 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei deles. Irmãos, não existe desculpa para que filho possa questionar a sua formação porque os pais são inadequados.
Não existe desculpa para que os pais possam dizer: ah, o meu filho é rebelde. Sabe por quê? Qual é o seu caráter em relação à santidade de Deus? Nós precisamos dia após dia ir nos aperfeiçoando no Senhor, colocando-nos à disposição para que Deus trabalhe em nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ainda que nós tenhamos as nossas dificuldades, mas Deus, Ele é capaz de perdoar os nossos pecados e fazer com que os caminhos ou as veredas tortuosas, elas sejam endireitadas. Porque no capítulo 18, a palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando até tornar-se dia perfeito. A vereda é caminhos tortuosos. Mas quando Deus está agindo no coração, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai endireitando essa vereda. É como a luz da aurora que começa a brilhar. O crepúsculo da manhã, o sol vai nascendo, e daqui a pouco o sol está estabelecido e não existe mais escuridão. Assim é todos aqueles que confiam no Senhor. Vocês, Pai, que tem a missão de conduzir a sua família à formação dos seus filhos, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Entenda que nada compensa a perca da família, da formação, porque o mundo passa, todas as coisas se vão, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Só a palavra de Deus permanece para sempre. Deus, Ele é fiel. Deus quer que você tenha um relacionamento de remido e remidor na sua casa. Deus quer que você tenha em sua mente que Ele te escolheu para cuidar da sua família, porque você é capaz, você pode. Rende-se incondicionalmente ao Senhor, entregue as suas dificuldades a Ele, que Ele vai aperfeiçoar o seu caminho, Ele vai aperfeiçoar a sua vida, a sua família, porque Ele é um Deus fiel. Não existe nada imperfeito que pela ação poderosa de Deus continue da mesma forma. Aonde que Deus entra, certamente a mudança acontece. Seja você essa mudança que Deus quer apresentar para o mundo, aonde quer que nós estivermos. No seu trabalho, na sua viagem, seja você esse pai que Deus espera que você seja. Que honre, que exalta o nome dEle, que aplique a disciplina e a correção, mas tudo sob o controle dEle. Amém? Coloquemos-nos de pé, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui. E os pais que nós temos é porque nós merecemos. E as dificuldades que certamente nós vemos, herdamos, mas que em nome de Jesus elas possam ser aperfeiçoadas, porque o Senhor é o Deus que perdoa as nossas iniquidades, apagando todos os nossos pecados. O Deus que nem um fundamento que não provém do Senhor, para que tenhamos o sucesso, a bem-aventurança, as promessas do Senhor em nossas vidas, que nada possa impedir que nós honremos ao Senhor por pretexto de que nós merecemos mais e somos fruto de pais desequilibrados. Mas a tua palavra nos diz que naqueles dias não direis mais: os pais comeram uvas verdes e foram os dentes dos filhos que embotaram, mas cada um irá responder pelo seu próprio pecado, porque a alma que pecar, essa que vai morrer. Ó Deus, tendo conhecimento da tua palavra que é viva e eficaz, suplicamos que o Senhor continue a derramar as tuas bênçãos, quebrantando cada coração e fazendo com que nós tenhamos reconhecimento de que nós temos o que merecemos, mas nós podemos ter algo melhor, que provém de um Deus justo, de um Deus poderoso, que não leva em consideração o tempo da ignorância. Pelo contrário, o Senhor acampa ao redor dos que o temem e livra de toda a cilada do inimigo, que quer colocar na mente e nos corações de que nós não merecemos, nós não podemos, porque nós somos herdeiros de maldições hereditárias. Quebra-se esses conceitos e valores que não provêm do Senhor e nos dá a felicidade de honrar dia após dia o Senhor, que é o nosso Pai eterno, é o nosso Pai poderoso, é o Deus que cuida de nós todos os dias e caminha conosco, nos dando sabedoria e inteligência para que nós possamos viver em novidade de vida.
Eu te clamo, Pai, porque embora nós não merecemos tanto, mas é o Senhor que achegue a nós, é o Senhor que nos abraça com os braços de amor, de carinho, dizendo: filho, levanta, anda, eu quero te abençoar, eu estou convosco todos os dias. Continue, Senhor, abençoando os teus filhos, os pais que decidiram trilhar por esse caminho que é o Senhor que conduz à vida eterna, dando ao Pai cada dia mais um coração grato, submisso e pronto para te obedecer. Eu te suplico e clamo, é no nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Poder sentar, estamos chegando ao final do nosso encontro dessa noite. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma semana na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a